Pesach Sheini significa o segundo Pesach. E o que significa o segundo Pesach? Segundo Pesach faz alusão a uma passagem bíblica que encontramos na Torá, quando se relata que havia um grupo de pessoas que, por ocasião do Pesach original, eles estavam em estado de impureza. Ou seja, nem era por opção própria, mas eles tiveram contato com o defunto, com morte, etc. Isso causa impureza. Existem certos tipos de impureza que se requer pelo menos 7 dias para a pessoa poder sair desse estado. Então se calhou de ter acompanhado um enterro, um funeral, um dia antes de Pesach, etc. E inevitavelmente, quando chega essa data de véspera de Pesach, tem que se trazer o Cordeiro Pascal. Isso só pode ser feito no recinto, no templo, e quem está em estado de impureza não pode entrar no templo. Portanto, essas pessoas não podiam trazer ou participar da oferenda do Cordeiro Pascal. Então se conta que um grupo de pessoas veio a Moshe reivindicando a ele: por que nós vamos ser piores que os outros? Alguns inclusive dizem que eles eram os encarregados de transportar os restos mortais dos pais das tribos de Israel, como Yosef. José pediu que fosse enterrado, que na hora que o povo saísse do Egito, que o seu caixão fosse retirado de lá para ser enterrado em Israel, e assim de fato foi. Então havia aquelas pessoas que estavam encarregadas durante toda a jornada de carregar os caixões. Isso causava impureza. Então eles falaram: por que nós não vamos ter a oportunidade de cumprir essa mitzvah? Então Moshe falou para eles: deixa eu fazer uma consulta, deixa eu perguntar a Deus. E Deus, de fato, ele concorda com o pedido desse grupo e acaba prescrevendo uma nova mitzvah, que é a mitzvah de Pesach Sheini. E essa do segundo Pesach, essa mitzvah estipula que todas as pessoas que estavam eventualmente longe de Jerusalém, longe do templo sagrado. Na época, na jornada no deserto, ainda não estavam em Jerusalém, mas longe do tabernáculo, mas em todas as gerações, porque o Cordeiro Pascal só pode ser trazido no templo. Mas quem eventualmente estava de viagem, longe, afastado, e não podia chegar na véspera de Pesach até o templo, ou eventualmente quem estivesse no estado de impureza, e por isso, por mais que geograficamente estivesse próximo, mas espiritualmente ele não estava apto a entrar no templo e poder participar dessa oferenda. Então é dado a todas essas pessoas uma segunda chance, uma segunda oportunidade de poder cumprir essa mitzvah tão importante, exatamente um mês depois da véspera de Pesach. Originalmente, o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal, era ofertado no dia 14 de Nissan, véspera de Pesach, para ser comido na noite de Pesach, 15 de Nissan, já à noite. E aqui foi prescrito que um mês depois, na data de 14 de Iyar, 14 de Iyar cai nesse período do Homer, exatamente um mês depois da véspera de Pesach, então podia-se trazer essa oferenda. Isso é o significado do Pesach Sheini, o segundo Pesach. Hoje em dia, enquanto ainda não temos o Beit HaMikdash, alguns até perguntam o que acontece se Mashiach chega entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach. No primeiro Pesach nós não trouxemos o Cordeiro Pascal, porque não havia Beit HaMikdash. Então, se ele chegar entre um e outro no segundo Pesach, no Pesach Sheni, vamos ter que trazer. Mas de qualquer forma, hoje em dia para nós, enquanto ainda aguardamos a chegada de Mashiach, então Pesach Sheni é observado apenas como um dia de lembrança desse fato. É um dia que nós excluímos da reza trechos tristes que fazem alusão a pecados, confissão, etc. E nós temos um costume simbólico para lembrar Pesach Sheni de comer um pedaço de matzah, mesmo que já passou a festa de Pesach, mas para lembrar que hoje é o segundo Pesach, não é? Então se come um pedacinho de matzah nesse dia também, em lembrança a esse fato. Os livros racídicos enfatizam de sobremaneira a mensagem especial e poderosa do Pesach Sheni, que não existe caso perdido, não existe situação sem esperança, sempre Deus dá uma segunda chance, sempre há uma segunda oportunidade, mesmo que nós falhamos, ou às vezes circunstâncias impediram que a gente fizesse as coisas da maneira correta ou adequada, no tempo certo, etc. Mas se de fato a gente estiver desejoso de compensar, de fazer aquilo que é necessário, que não pudemos fazer, Deus sempre concede uma segunda chance, uma nova oportunidade para a gente acabar fazendo aquilo que é bom e que é necessário.